Então, assim, gente que fala assim, mas as crianças não deveriam ler Machado de Assis, Lima Barreto na escola. Mas por que a criança brasileira é burra, é? Muito bem. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu já vi um podcast onde o Jones Manuel comenta, né, o que ele faria se ele fosse presidente, né, se ele estivesse no lugar do Lula, por exemplo, e eu gostei muito, tá? Então, assim, se o Jones Manuel se candidatasse para presidente, eu votaria nele, ele teria meu voto. Eu gosto muito de muitas coisas que o Jones Manuel fala. Já tem vídeo aqui no canal onde eu critico uma leitura que ele faz de Foucault, que estava realmente errada, assim, e vamos ser sinceros, né, vamos ser muito sinceros, treta e crítica e polêmica gera engajamento e também dá pra gente ter uma discussão interessante sobre um assunto com isso, tá? Dá pra... Então, assim, ó, se você tá esperando hate ao Jones Manuel ou alguma coisa, o vídeo não vai por aí, tá? Eu gosto bastante do Jones Manuel, admiro o trabalho dele, tenho minhas divergências, né? E eu acho que é sobre isso também, né? Sobre ter essas divergências e usar elas pra comentar uma série de coisas e realmente, dentre vários vídeos aí que eu sigo ele no Instagram, que eu vejo que eu gosto, esse aqui eu discordei completamente e resolvi comentar um pouquinho e eu acho que vocês vão entender. Então, assim, gente que fala assim, mas as crianças não deveriam ler Machado de Assis, Lima Barreto na escola. Mas por que a criança brasileira é burra, é? Não, eu não acho que é porque a criança brasileira é burra. Pelo contrário, eu acho a criança brasileira, e criança de modo geral, coisa bastante inteligente, às vezes muito mais inteligente que os adultos. Eu acho que, dependendo do que você está falando de Lima Barreto e Machado de Assis na escola, eu acho que simplesmente não cabe porque não faz sentido nenhum, porque não é adequado para a idade. Mas porque as crianças na Inglaterra leem Shakespeare na escola. As crianças da Alemanha leem Goethe na escola, sabe? As crianças francesas leem Alexandre Dumas na escola. Tá, olha só, gente, sério, eu tô maluco de achar que o Jones Manuel tá sendo contraditório com basicamente o que ele prega, com o que ele estuda, quando ele vem usar as crianças europeias como exemplo, como se isso fosse bom, né? Tipo, as crianças leem Shakespeare na escola. Eu tenho certeza que as crianças leem Shakespeare na escola e odeiam ler Shakespeare na escola. Eu tenho certeza que elas odeiam ler Shakespeare porque o Shakespeare não é grande coisa. Sinto muito, Shakespeare não é grande coisa. Eu falei, eu banco, Shakespeare não é grande coisa. Já li Hamlet, já li Macbeth, já li, sei lá, o que mais. Eu gosto muito de Sonho de uma Noite de Verão, que é considerada uma obra bobinha do Shakespeare. Essa eu gosto, essa já interpretei em teatro, né? Enfim, bem legal, gosto bastante. Não tô dizendo que Shakespeare não é bom, mas muito superestimado, tá? Muito superestimado. Talvez o contexto histórico, talvez venha um especialista explicando, não, mas veja bem, beleza, concordo, aceito, mas não é, meu Deus do céu, não deveriam ler. Se as crianças inglesas leem Shakespeare, não deveriam ler, tá? Também, dependendo, né, Goethe também, eu li também só uma obra, mas enfim, não acho enfim, não deveriam ler, se estão lendo é porque, né, enfim, vamos deixar claro que o Jones Manuel tá falando do sistema de ensino burguês, e aqui é como se fosse tudo certo, como se estivesse correto, como se o sistema de ensino burguês, né, já que a gente tá querendo pregar certa intelectualidade, então tá tudo bem, não, tá tudo errado se as crianças estão lendo Shakespeare, Goethe, Alexandre Dumas na escola. Na verdade, Alexandre Dumas eu não sei, nunca li, eu não sei dizer se tem esse nível de complexidade, né? Vai que tem um nível de literatura infantil, né? Eu particularmente duvido, tá? Mas eu não vou aqui falar de coisa que eu não sei. Assim, qual é? As crianças das Europas são mais inteligentes que a nossa? Nossas crianças... Não são. Mas isso não quer dizer que a gente deva dar... enfim, de literatura que não é indicada para elas. São burras, porque é muito quente aqui, é muito quente no Brasil, é determinismo geográfico? Não, gente. Tá, isso foi bom, tá? Pra quem não pegou a sacada, né, existe toda uma teoria completamente racista, né, produzida na Europa, de que os lugares mais frios produzem seres humanos mais inteligentes, tá? E, enfim, foi uma boa sacada. Condições concretas que possibilitam isso. Então, veja, esse debate, né, sobre, mas é muito difícil e não sei o quê, isso é um remendo.
E aí, veja, é um remendo tão... Não é uma questão só de ser muito difícil, tá? Não é só uma questão de ser muito difícil, se bem que também entra a questão de ser difícil. Pra mim é uma questão de ser adequado, tá? Então agora, né, eu também fiz esse vídeo até pra contar, assim. Eu, particularmente, né, sou um privilegiado, eu estudei escola particular a vida inteira, tá? Escola particular e depois universidade pública a vida inteira, então sou educacionalmente privilegiado. E eu li Senhora, de José de Alencar, aos 10 anos de idade. Eu não consigo lembrar um momento na minha vida onde eu me senti mais burro do que aquele, tá? Eu simplesmente, eu não entendi nada. Eu acho que a ansiedade começou ali. Não, tô brincando, a ansiedade começou antes, tem vários outros motivos pra ansiedade, mas assim, eu lembro até hoje da sensação corporal de me sentir burro, de pensar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô lendo, eu não tô entendendo nada, e eu lembro do alívio de chegar na escola, no recreio com os coleguinhas, e todo mundo falando, meu Deus, eu também não tô entendendo nada, o que que tá acontecendo? E eu não lembro de um único colega, uma única pessoa com quem eu conversei que falou, eu estou entendendo, eu estou gostando. Então não é uma questão, e sabe assim, se eu fosse burro naquela época, talvez eu fosse burro naquela época, será que todo mundo era burro? Não, não era todo mundo burro e ninguém estava entendendo, porque isso é um absurdo, porque criança tem que ler literatura infantil, adolescente tem que ler a literatura infanto-juvenil, essas coisas, Harry Potter da vida, né? Enfim, não tô aqui defendendo a J.K. Rowling, tá? É transfóbica mesmo, mas assim, né? Eu li Harry Potter na adolescência e foi importante. Eu, particularmente, eu desenvolvi o gosto pela leitura com Turma da Mônica, tá? Não tô aqui falando que é maravilhoso, que a gente tem que ler Turma da Mônica, pelo contrário, eu queria ter iniciado melhor a minha leitura, mas com 7 anos de idade eu comecei a ler Turma da Mônica, adquiri o gosto pela leitura, quase perdi o gosto que eu já tinha pela leitura, porque eu também lia livrinho infantil, etc, adoro ler desde os 7 anos, e com 10 anos eu quase perdi o gosto pela leitura, porque eu tive que ler Senhora, do José de Alencar, e esse vídeo do Jones me deixou puto, tá? Esse vídeo do Jones me deixou indignado, não é sobre o Jones, não, mas assim, não é sobre as crianças serem inteligentes, criança tem que ler literatura de criança, ponto. Tão tosco, porque se você pegar vários dados mostrando, por exemplo, 60% dos estudantes brasileiros têm dificuldade de interpretação de texto e não conseguem ler um texto maior que 10 páginas. Aí por causa disso... E botar literatura inacessível a elas não vai ajudar. A gente vai o quê? Deixar de ensinar português? A gente vai ficar só nas 4 operações fundamentais da matemática, porque mais de 70% das crianças e adolescentes das escolas brasileiras não compreendem uma matemática de nível médio mais avançado, vai ficar só no básico? Veja, ninguém defende isso, percebe? Ainda bem, a propósito. Essa matemática, né, de nível médio, etc. Como eu falei, né, eu tive uma boa educação, eu tive matemática avançada no nível médio. Eu não sei nem a matemática básica direito, tá? Eu não sei nem a matemática básica direito, porque o modo de ensino burguês é terrível, ele é dividido por ano, né? Então, se você não aprender, se você estudou para passar, você não aprendeu, você vai acumulando ignorância, você vai acumulando ignorância, até que chega uma hora que você vai passando ali, porque os professores vão te passando, porque ele, né, enfim, nem sei como eu me formei no ensino médio com a matemática que eu tenho, tá? E assim, não me considero burro, me considero uma pessoa inteligente, tá? Enfim, não tenho nem matemática básica direito, tá, gente? Isso não me faltou educação, não me faltou nada, não é sobre isso, é sobre o sistema de ensino burguês, ele tá errado em todos os níveis, em tudo que ele faz, tá? Então, não tem, assim, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo, eu tô fazendo, inclusive, pedindo pra vocês aqui nos comentários me entender esse vídeo do Jones Manuel, porque possivelmente estava numa live aí, não sei, pra entender, assim, eu não estou entendendo. Eu realmente fiquei incomodado porque parece que não é o Jones Manuel falando. E parar com essa lógica de gestão da precariedade. Porque é isso. E aí, é curioso, né? Isso é muito doido, como você percebe. Que tem aquela famosa frase, né? Do Mark Fisher, que não é do Mark Fisher, mas enfim, foi popularizado do Mark Fisher. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, quando Marx Fischer faz um debate sobre realismo capitalista e de como a nossa imaginação política revolucionária está castrada, está tolhida. Não só a imaginação política revolucionária, há um grau de anestesia, de paralisação em tudo. Tá, mas aí também eu não tô entendendo, porque agora ele tá falando de uma imaginação política revolucionária, mas não precisaria então estar pensando em revolucionar o sistema de ensino
burguês, ao invés de ficar falando que as crianças brasileiras têm que se igualar aos europeus e bababá, e tem que fazer que nem a Europa, porque, tipo, pra mim é isso, pra mim ser revolucionário mesmo é começar a tratar a criança como criança, entender que na infância existem coisas muito boas e daí dar a literatura adequada, inclusive aos interesses, ao nível de desenvolvimento das crianças, aos interesses, inclusive, que vai ter criança que vai se interessar mais por uma coisa aqui, outra ali, enfim, não tô aqui também para entrar numa discussão profunda, mas para mim ser revolucionário é quebrar com esse sistema de ensino burguês e quebrar com esse sistema de vai pegar grandes clássicos fetichizados, inclusive, da literatura, porque existe fetiche nos grandes clássicos, não que não tenham vários bons, eu adoro vários clássicos, mas tem outros que são bem meia boca, enfim, sabe, pegar essas coisas fetichizadas e insistir em cima delas, não me parece muito revolucionário, Jones. Em que as pessoas olham para a miséria existente e tentam achar remendos, jeitinhos, e não pensar o problema na sua estrutura. Então, eu tô tentando pensar na estrutura, né? Até gostaria de poder debater isso com alguém, assim, que estude educação, etc. Mas, assim, fica a minha coisa assim, não entendi, não fez sentido, né? Do que eu acompanho, do que eu vejo do Jones Manuel, da consciência que eu vejo que ele tem, ele fazer esse discurso aí de que a gente tem que botar grande clássico da literatura pra criança. Vê que ele não tá nem falando pra adolescente, tá? Pra adolescente eu já discordaria também, tá? Eu já discordaria, se bem que daí já existem clássicos que dá, né? Daí se você selecionar bem, etc. E Senhora do José de Alencar não é uma boa seleção nem pra adolescente, tá? Mas enfim, daria pra discutir. Mas eu acho que, assim, como alguém que teve o interesse pela leitura Despertado aos 7 anos, com Turma da Mônica e não me arrependo, tá? Eu acho que os clássicos da literatura não iriam me despertar e assim, eu não faço momento algum nesse vídeo que fique claro uma crítica a Machado de Assis e aos clássicos da literatura brasileira. Pelo contrário, acho que a gente tem que exaltar eles, a gente tem que entender que eles são sim importantes e que existe a hora, o momento adequado e o nível de... E não tem nada a ver com inteligência, tá? Mas existe o nível de desenvolvimento adequado para ler, porque forçar as pessoas a ler coisas que elas não têm capacidade de entender, até em alguns momentos tem a importância, tá? Eu sou da filosofia, eu cansei de ler textos que eu não entendia, para depois 4, 5 anos depois ler texto, depois entender melhor, enfim, tem um processo ali quando você já é adulto, existe a importância sim de você ler texto que você não vai entender tudo, tá? Porque não tem como, porque realmente tem coisa que é complexa demais e você tem que ir acessando aos poucos e você tem que não entender e daí depois pegar um comentador e depois discutir, assistir uma aula, depois voltar no texto e entender, tem todo esse processo para você quando você é adulto, talvez até em algum grau quando você é adolescente, mas assim, estamos falando de criança, né, gente? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.